Livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 15. Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me escolhestes, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Vamos orar, pedindo que o doce Espírito, a doce voz do Espírito Santo seja ouvida por nós nesse texto e na história de José, uma história que manifesta a graça do nosso Deus. Ó Senhor, nós estamos diante de Tua Palavra, que os registros que aqui, ó Deus, estão contidos, sirvam-nos nessa ocasião de instrução, direcionamento, que o Teu Espírito Santo use, ó Deus, esse momento para edificar nossa alma. Renova-nos, ó Deus. Tira todo empecilho do nosso coração, todo bloqueio da nossa mente, que venha, ó Deus, atrapalhar o entendimento de Tua Palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para a nossa trajetória até aqui, nós vamos nos surpreender o quanto a graça de Deus tem nos sustentado, tem guiado nossa vida. Se você parar para pensar as lutas que você já viveu, desde o momento que você nasceu, o lar que você viveu, a família que você pertence, as decepções ou as tristezas, as frustrações,
tudo que sua vida carrega, que deixa marca, você vai começar a enxergar a graça de Deus guiando sua história e conduzindo você até aqui. Essa história de José, no livro de Gênesis, é uma das histórias que eu mais admiro. Ela é tão espetacular que o autor do livro de Gênesis separou quase metade do livro para registrar essa história. E nós não nos propomos a fazer um sermão expositivo, mas um sermão biográfico. Olhando para a vida de José, nós queremos aprender dessa graça de Deus manifestada lá no Antigo Testamento. E essa graça que está disponível para hoje, para você, na pessoa de Jesus Cristo, para que você e eu possamos viver uma vida acima da média, viver uma vida que seja superlativa, uma vida que seja superior a qualquer circunstância que venhamos enfrentar ou que já enfrentamos. Então, nós percebemos o quanto Deus guiou a vida de José. Me permita falar um pouco sobre a história desse homem de Deus, desse patriarca. Quem era José? José era aquele primogênito de Jacó com a sua amada esposa Raquel, filho da velhice de Jacó. A sua esposa era estéril. Depois de muitos anos, ela vem a engravidar, ter esse filho que Jacó tanto amava. Logo de cara você vai perceber uma predileção. Assim como Jacó, na casa dele, era o filho predileto daquela mãe que às vezes acobertava suas trapaças, suas falhas, anuiu com ele assim naquele momento de enganar o próprio pai, Isaac, querendo roubar a bênção do primogênito Esaú. Você vai perceber Jacó cometendo a mesma falha. Ele tinha uma predileção por esse filho. Ele tinha outros filhos com as outras esposas que ele tinha. Ele tinha mais 10 filhos e depois nasceu mais um filho de Raquel. Então ele teve 12 filhos. O Benjamim, que era o irmão caçula de José. E José, quando se torna um adolescente, 17 anos de idade, ele era aquele que os seus próprios irmãos faziam pouco dele, chamava ele de sonhador, porque José, ele era aquele irmão que o pai mandava olhar os serviços dos irmãos e trazer notícias se os irmãos estavam fazendo algo errado. E em um dado momento, José tem um sonho e conta para esses irmãos que eles estavam atando feixes e ele diz que os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José e aquele sonho estava mostrando de alguma forma que os irmãos um dia se curvariam diante dele. Os irmãos ficaram furiosos, irados. E José, ele tem um outro sonho e conta para esses irmãos que via o sol, a lua e 11 estrelas também se curvando diante dele. E aí até o pai repreendeu: você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? E os irmãos criaram aquele nojo de José, porque o pai de fato deu a José uma roupa diferente, uma roupa de mangas compridas, uma roupa que era dado a filhos de rei, uma túnica talar, né, bonita, e causou ainda mais inveja dos irmãos. E aquele dia que o pai manda que José vá observar o trabalho dos irmãos no campo, quando eles estavam no campo, lá vinha José, e os irmãos tramam contra José. Um disse: vamos matar esse menino nojento aí, esse menino mimado, vamos matar e vamos deixar ele dentro de uma cisterna. E aí o Rubem, um dos seus irmãos, disse: não faça isso. Vamos deixar ele na cisterna, porque Rubem tinha a intenção de, quando os outros irmãos saíssem, tirar o irmão da cisterna. Mas vai passando uma caravana de mercadores, de ismaelitas que vendiam, eram vendedores no Egito. Eles, de repente, têm a ideia de vender José como escravo, porque naquela cultura se comprava escravos.
E aí eles fazem isso e arranca a roupa de José, aquela camisa, aquela túnica de mangas compridas, mata um bode, mela a roupa de sangue, suja de sangue, e leva para o seu pai Jacó. A cabeça do pai, ele tinha sido devorado por um animal. O pai chorou tanto, ficou de luto por muitos e muitos dias, e o pai chegou a dizer assim: eu vou morrer agora, não tem mais sentido a minha vida sem meu filho José. Ficou angustiado, de luto. E aqueles que levaram José como um escravo para vender, eles venderam exatamente para o comandante da guarda do faraó do Egito, Potifar. E o texto nos diz que José, quando chega lá, que é vendido como escravo, lá na casa de Potifar no Egito, o Senhor, capítulo 39 de Gênesis, o Senhor era com José. Perceba que por mais que você tenha tido um passado difícil, o Senhor foi com você para você chegar até aqui. Diz que o Senhor era com José ao ponto de que o patrão de José começou a prosperar. Tudo que José colocava a mão, prosperava. E ali aquele homem colocou como mordomo, ele disse: você vai comandar tudo. Você vai dirigir meus bens, dirigir minha casa. E José, aquele homem prosperava, e José prosperava porque o Senhor era com ele. Não esqueça, o Senhor é com você. E aí José, em um dado momento, a esposa o Potifar, começa a olhar para José. A Bíblia nos diz que José era um jovem formoso, um jovem belo, um jovem de boa aparência. E aquela mulher começa então a tentar assediar José. E diz o texto que ela passou por muito tempo tentando agarrar José à força, assediar José. E um dado momento José vai cuidar das coisas da casa, que ele comandava tudo, e ela estava só em casa e ela tenta agarrá-lo à força. Ao ponto de José dizer: longe de mim pecar contra o Senhor, meu Deus, correr e deixar a roupa na mão daquela mulher. E aquela mulher, ela exatamente cria uma situação. Ela começa a gritar e dizer aos outros empregados que aquele jovem tinha tentado agarrá-la à força. Esse hebreu que meu marido deu emprego, ele está tentando me agarrar à força. E aí exatamente quando Potifar retorna, Potifar vai colocar José na cadeia, na prisão dos presos do rei. E é ali naquela prisão, meus irmãos, que cena terrível. Um jovem que foi vendido, foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, agora é levado para uma prisão injustamente. Você pode, se você se colocasse no lugar de José, você podia estar dizendo assim: nada para mim dá certo. A minha vida, todo mundo é feliz, só eu que não consigo ser feliz. Olha que situação, agora eu estou preso. Pensa aí na situação. José tinha 17 anos. Quando ele vai chegar ao posto maior do Egito, ele tinha 30. 13 anos. Pensa você. 13 anos da vida de José, como escravo, vivendo injustiças, traições, lá na cadeia, meus irmãos. Vocês acham que José ficou murmurando, reclamando da vida? José foi prosperar na cadeia. Deus foi com ele na cadeia, ao ponto do carcereiro deixar José tomar conta dos outros presos, entregar a chave do cárcere para José, disse: tome de conta aí e cuide. Por quê? Porque José era um servo de Deus. A graça de Deus permeava a vida de José. E a graça de Deus não nos impede de viver tragédias, de experimentar dor, traição, tristezas. Ela não nos impede. Mas a graça de Deus tem algo fantástico. Ela transforma as tragédias da vida, os desmantelos dessa vida, desse mundo caído. Ela transforma naquilo que é projeto de Deus, naquilo que é a matéria-prima que Deus usa para realizar milagre e manifestar o seu poder e a sua grandeza. José, ele estava ali. Tinha o padeiro que tinha sido mandado para o preso, né? O padeiro-chefe,
o mordomo, né, o copeiro-chefe também estava preso. José interpreta sonho para aqueles, porque Deus conduzira José a dar esse entendimento, de entender sobre os sonhos, e de fato acontece. E ele é injustiçado pela terceira vez. Ele, quando revelou o sonho, porque o copeiro era aquele que ia ser solto em 3 dias e ia voltar para o palácio, ele disse, quando chegar lá, lembra de mim? Sabe quanto tempo ele esqueceu de José? 2 anos. Ele não pediu a Faraó, intercedeu pela situação de José. Está lá José preso, 2 anos. Se fosse eu, se fosse você, a gente não diria, aquele infeliz, eu ajudei a ele e ele não lembrou de mim. Que copeiro miserável, aquele mordomo lá do rei, está lá no palácio e eu aqui nessa masmorra, estou preso, que desgraça, que vida sem sorte. Talvez fôssemos nós que estivesse lá, mas assim, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de José, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele estava lá esperando o agir do Senhor soberano. E foi exatamente no momento desses, 2 anos depois, que o rei tem aquele sonho que deixou ele aterrorizado. Vê que sonho horrível. Ele estava em pé no rio Nilo e via sair 7 vacas gordas pastando. De repente vinham 7 vacas feias, magras, e começava a comer, engolir aquelas vacas gordas. Ele acordou assustado. Sabe aquele pesadelo? Você sonha e você acorda assustado? Tem sonho que foi porque você comeu talvez um feijão preto aí, uma feijoada, e foi dormir de barriga cheia e sonhou uma besteira. Não é, tudo não significa que é uma revelação, mas ali Deus estava revelando algo ao Faraó e estava preparando o cenário para colocar José no lugar que ele desejava, estratégico, para cumprir os eternos propósitos dele. Depois ele pega no cochilo de novo e sonha um sonho ainda mais feio. Tinha um milho, né, que colocava 7 espigas, né, e as espigas cheias de grãos. De repente, 7 espigas mirradas, sem o grão, começavam a devorar as espigas cheias. Que negócio feio. Ele acorda assustado de novo, manda chamar os magos, aqueles experientes do palácio, cheguem, venham me dizer que sonho maluco é esse, que eu estou aterrorizado. Aí, o mordomo, né, o copeiro, vai lembrar de José. Lá na prisão, quando eu estive lá, tinha um hebreu, tinha lá um sujeito que disse o sonho que eu tinha tido, e de fato aconteceu. Eu fui liberado após 3 dias, o outro meu amigo foi morto, né, o padeiro. Aconteceu como ele revelou o sonho. Manda chamar José. E é aí, meus irmãos, que Faraó conta esse sonho para José. E José diz, olha, esse sonho é exatamente um sonho só. É um significado só. Virão 7 anos de inverno, de fartura. Mas virão também 7 anos de seca. E José dá um plano, né? Diz, coloque alguém experiente, sábio, para gerir os 7 anos, guardando 50% do que vai produzir. E aí, quando chegar os 7 anos de escassez, vocês vão estar com os celeiros abarrotados e vão poder se alimentar e socorrer e vender, né? Só vai ter alimento no Egito, então todos vão poder. E ali o rei disse, quem teria sábio como este homem, cheio do Espírito de Deus? É ele mesmo o homem que vai assumir, cuidar e gerir. Depois de mim no reino, só ele. Ele fica como primeiro-ministro, como governador do Egito. E aí você vê essas músicas triunfalistas, mostrando que José saiu de escravo a governador, e lá vai, essa coisa toda. Mas esquece que a posição não mudou o coração de José. Não mexeu com o ego de José. José não foi aquele cara que foi se vingar, pisar em, como diz a famosa sabor de mel aí, né, que diz, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender e você vai estar lá no palco e ele na plateia tendo que lhe engolir. Olha, José foi totalmente o contrário. Meus irmãos, nós chegamos então no capítulo 45, que nós acabamos de ler, e vamos
vê aqui 3 lições. Lições que nós devemos observar sobre a intervenção da graça de Deus na vida de José. Essas lições, elas são baseadas num livro que o pastor Valdeci Santos escreveu, que é o Triunfo da Graça na Vida Prática. E aí uma adaptação para que a gente aplique à nossa vida essas lições sobre a intervenção da graça de Deus na vida de José, e que você pode também aplicar à sua realidade. A graça de Deus hoje atua na sua vida. A primeira delas é que o caráter de uma pessoa não precisa ser determinado apenas pelas circunstâncias ao redor, mas pelas intervenções de Deus em sua vida. Vou repetir para você guardar. O caráter de uma pessoa não precisa ser determinado apenas pelas circunstâncias ao redor, mas pelas intervenções de Deus em sua vida. Veja, há um ramo da psicologia que é o comportamentalismo, e é também chamado behaviorismo, né? Que eles defendem que os reflexos de um indivíduo são condicionados às circunstâncias externas de sua formação. Aquela história que diz que o homem é produto do meio. Mas, meus irmãos, se isso fosse verdadeiro, a vida de José era um fracasso. José tinha uma bagagem familiar complicada. Uma mãe que era omissa. Você não vê falar na mãe de José. Um pai que era passivo, via os irmãos criando confusão com o outro e não entrava para resolver o problema. Você vê irmãos extremamente invejosos, irmãos que queriam detonar com José. José era para ser um menino bem complicado, um menino birrento, um adolescente problemático, porque ele teve um contexto difícil. O pai passivo, mãe ausente, irmãos mesquinhos. Todavia, a graça de Deus fez dele um herói da fé. Ele vai aparecer na galeria dos heróis da fé. Porque, quando consideramos a vida de José, meus irmãos, é possível afirmar que a maneira que alguém se relaciona com o seu passado e com a sua hereditariedade revela a sua maturidade emocional e espiritual. Como você tem lidado com o seu passado, com a sua hereditariedade, de onde você veio? Uma vez que Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. O Senhor Jesus Cristo, Ele muda a nossa história. Quem está em Cristo é nova criatura. Não use como desculpa o meio de onde você veio. Não use como desculpa os traumas que você já passou. Porque o sangue de Jesus liberta de todo pecado. O Espírito Santo de Deus, Ele santifica, Ele opera a transformação do coração do ser humano. E nós não podemos ficar em cima disso, justificando falhas do nosso caráter, porque dizendo que são determinadas pelas circunstâncias e a forma que nós vivemos no passado. Mas devemos ver a intervenção de Deus, o momento que Jesus entrou na nossa história, e Ele muda o curso da nossa história. A história de José evidencia que a graça de Deus triunfa sobre as desgraças da nossa formação familiar. E ela é poderosa para produzir um caráter piedoso, transformado. E então, quando olhamos para a providência de Deus, que fez um menino rejeitado, um menino mimado, fez um homem piedoso, que onde ele chegava, ele prosperava. Onde ele chegava, a bênção de Deus chegava junto. Então, esse homem vai ser usado por Deus de maneira extraordinária para preservar o clã, né? A futura Israel, a nação de Israel. Deus deseja fazer algo através de sua vida. Você está dentro de uma história maior, a meta-história, a história maior, a história de Deus.
a nossa pequena história está dentro dessa história maior. Não existe acaso para Deus. Não existe coincidências para Deus. Deus é aquele que determina o curso da nossa história. E tudo o que acontece, Ele é especialista em usar para manifestar o poder dEle, a soberania dEle e a providência dEle, para cumprir exatamente tudo aquilo que Ele reservou para a sua e para a minha vida. Há uma segunda lição que nós podemos aprender na história de José. O amadurecimento de José veio como resultado de uma perspectiva teocêntrica da vida. O que é que eu digo por teocêntrica? Teo, Deus. Deus no centro de todas as coisas. José amadureceu porque ele via Deus em todas as coisas. José relacionava tudo em sua vida à vontade de Deus. Vamos ver um exemplo. Lá no capítulo 39, está escrito que quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, no versículo 9, ele entendeu que ceder àquelas propostas da mulher de Potifar, ele estaria pecando contra quem? Contra Deus. Ora, um jovem de boa aparência, com uma mulher rica, ninguém estava vendo, um adolescente, entre 17 e 20 e poucos anos, jovem. Por que José não caiu na tentação? É porque José era forte? Não, simplesmente porque ele disse, longe de mim pecar contra o meu Deus. O meu Deus, o Deus do meu pai, Jacó, Israel, o Deus do meu avô, Isaac, o Deus do meu bisavô, Abraão, esse Deus que tem uma aliança comigo, eu não posso pecar contra esse Deus. Quando ele foi tentado, então ele tinha essa perspectiva, mas também quando ele foi colocado no cárcere, diante da possibilidade de ouvir os sonhos do copeiro e do padeiro-chefe, ele disse assim, capítulo 40, versículo 8, ele diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Ele estava dizendo, quem interpreta, quem revela as coisas que estão ocultas é Deus. Ele já tinha tido a experiência de ter outros sonhos, algumas coisas que Deus falava com ele, e ele ainda não tinha entendido, mas aí ele diz, Deus é quem vai mostrar, Deus é quem vai interpretar. Ele chega diante do faraó, no capítulo 41, também, e ele vai dizer a mesma coisa, que ao Senhor pertence a revelação dos sonhos. Quando os filhos dele nasceram, porque ele casou com uma mulher egípcia, né? E ele teve 2 filhos. O primeiro filho, sabe como ele chamou? Porque o judeu, ele coloca o nome no filho de acordo com algo que tem relação com aquele momento. Moisés, por exemplo, tirado das águas, foi aquele que o filho, a esposa, a mãe, colocou no rio Nilo, né? E a irmã Miriam para vigiar, e veio a princesa tomar banho e achou nas águas, tirado das águas. Então, você vai olhar para o filho primeiro, no capítulo 41, versículos 51 e 52. Ele vai dizer que o primeiro filho chama Manassés, que significa assim, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Ou seja, Deus curou os traumas do meu passado, do meu sofrimento. Ele coloca o nome do primeiro filho, para quando ele chamasse o filho, ele lembrasse do Deus que cura traumas, que cura feridas da alma, que ficaram marcadas. E o segundo filho ele chama de Efraim, que significa Deus me fez próspero. Ele tinha um coração grato. Ele não estava resmungando e reclamando, dizendo, olha, se eu tivesse ficado lá com minha família, como eu era o queridinho do meu pai, talvez eu tinha uma vida melhor. Ele era o primogênito tinha direito à maior parte na herança, o primogênito da esposa quem Jacó amava, que era Raquel. Ele não ficou reclamando de nada disso, ele disse assim, Deus me fez próspero. Deus fez próspero na casa de Potifar, Deus fez próspero
na cadeia. Deus fez Próspero agora como primeiro-ministro, como governador do Egito. Aprenda a reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. O nosso problema é que nós só olhamos para as coisas ruins, para o que está faltando. Eu tenho exercitado isso muito com meus filhos, com as crianças. Quando ele reclama, não tem determinada coisa, eu digo, olha o que tu tem. Hoje de manhã, Elias estava dizendo, eu não queria ir para a igreja não. Eu disse, Elias, tu visse aquelas crianças lá no Afeganistão, as mães entregando aos policiais para ver se escapava, e estavam sendo tudo ali perseguido pelo, né, o Talibã, né, os terroristas lá, extremistas que estão matando, especialmente cristãos. Você acha uma Bíblia no celular, já mata, porque eles têm que limpar, né? A doutrina deles é para que um menino com 3, 4 anos já seja educado a matar em nome de Alá, em nome de Maomé. Eu disse, tu tem um privilégio de ir à igreja, de adorar a Deus que te sustentou, que te criou. E eu comecei a exercitar isso com ele, com 7 anos, 8 anos, vai fazer próxima semana. Dizer, olha, seja grato. José enxergava Deus, a vida na perspectiva de Deus. Efraim, Deus me fez prosperar. E aí, meus irmãos, quando ele se revelou aos irmãos, eu acho extraordinário esse versículo, está no texto que nós lemos, Gênesis 45, verso 8. Ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis. Aqui os irmãos de José tinham ido para o Egito em busca de alimento, não é? Porque vieram os anos de seca, já estava no 2º ano, e agora não tinha mais alimento em nenhuma região, só no Egito. E aí o pai de José, né, diz, vai lá no Egito comprar alimento. Eles não reconhecem José na primeira vez, porque José estava falando certamente na língua do Egito, no idioma do Egito. Ele não tinha a aparência formada quando eles venderam, porque ele tinha 17 anos, estava em formação, era um adolescente, agora já estava com mais de 30. Então ele tinha mudado a aparência, e ainda mais os egípcios têm um estilo diferente de ser do que o povo da Palestina. Então, eles não reconheceram José. Mas quando José se deu a conhecer, veja o versículo 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Fala a verdade. Se coloca no lugar de José. Agora, diante dos irmãos que fizeram a trairagem com ele. Você não ia dizer, agora chegou a minha vez. José disse, foram vocês que me venderam, não? Foi Deus que fez com que eu viesse aqui para conservar vocês com vida. E muita gente com vida. E aí, lá no capítulo 50, se você for um pouquinho no final do livro de Gênesis, versículo 20, ele vai falar a mesma coisa em outras palavras. 50, 20, vamos ler juntos. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe aquele mal que tentaram contra você? Deus pode transformar em bem. Talvez foi por causa dele que você se humilhou e veio aos pés de Cristo. Talvez as dores e os traumas do passado fez na sua fraqueza você reconhecer a graça soberana e poderosa do Deus que transforma, que perdoa, que faz nova todas as coisas. Se você não tivesse passado por tais situações, você talvez não sentisse a necessidade desse Deus. Então, em outras palavras, a perspectiva de José sobre a vida e suas experiências era completamente teocêntrica. Deus governa a minha história. Tem uma perspectiva de um Deus soberano. Você pode dizer,
falar disso é fácil, mas vamos olhar para a pandemia, a situação que o mundo está saindo, terminando uma pandemia, crise econômica, não sei o quê, tantos mortos, luto, dor. Sim, é verdade, está difícil. Nós lamentamos muito por aqueles que sofreram e sofrem a dor do luto. Lamentamos e sentimos na pele também a crise econômica que nos assalta. Mas em tudo isso, o soberano governador do universo, na sua providência, que todas as coisas cooperam para cumprir o seu propósito, Ele está realizando a sua vontade soberana que nós muitas vezes não entendemos. Não entendemos. Quantas pessoas estavam distantes desse Deus e se reconciliaram? Está chegando gente nova na igreja, gente que está acessando, buscando ao Senhor. Hoje de manhã eu estava assistindo o culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tinha quase 8.000 pessoas online assistindo a transmissão do culto pela internet, pela manhã, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu dizendo assim, qual é a igreja presbiteriana que junta 8.000 pessoas numa reunião de domingo de manhã? E aí, sem contar as outras que nós conhecemos, muitas igrejas que têm alcançado vidas, porque as pessoas estão com sede, estão querendo Deus. Então o Senhor tem usado circunstâncias para levar pessoas a amadurecimento. Começa a enxergar essa situação difícil como um alto-falante de Deus, chamando a sua atenção, chamando você para perto, resolvendo situações de sua vida que vinha desmantelada, que precisa de conserto, dizendo, venha cá, você precisa consertar. E aí hoje pela manhã eu dizia, no estudo de escola dominical, na igreja mãe, lá em Serra, eu dizia assim, você está vendo a perseguição lá no Talibã, no Afeganistão, e acha que não pode chegar aqui? Pode. Porque ser cristão é viver de renúncia, é ser perseguido. E você acha que vai ser um mar de rosa daqui para frente? Não vai ser. Nós somos o povo mais odiado da terra, os seguidores de Cristo. Não espere neste mundo ser aplaudido por este mundo. Se você de fato quer servir a Deus, viver para a glória de Deus, não espere as glórias desse mundo. Você precisa enxergar Deus em todas as coisas e guiar, alinhar a sua vida como na perspectiva de um Deus soberano, que nem um passarinho cai no chão sem a sua permissão, nem um fio de cabelo está contabilizado por Ele. Ele é o Deus que cuida dos detalhes. Por isso, saber que Deus está encarregado dos eventos da nossa vida vai nos ajudar, vai nos sustentar nos dias de angústia. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, no momento que ele estava chagado, cheio de feridas, tinha perdido os bens, tinha perdido os filhos, tinha perdido, até a mulher já tinha dito, amaldiçoa esse Deus e morre, estava no unturo, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, ele cria na ressurreição, ele cria que o Senhor ia se levantar da terra, e que todo aquele que nele crê vai ressuscitar, e nós não, por mais que nós tenhamos a cabeça cortada pelos extremistas islâmicos, o Senhor vai nos ressuscitar com corpo de glória, cabeça no lugar, corpo glorificado. Há uma promessa que ninguém pode roubar das nossas mãos, foi Jesus que fez. E José é um tipo, uma ponta para Jesus, aquele que foi traído, que foi vendido por 30 moedas por Judas, aquele que foi na frente fazer uma obra para ser o resgatador, o salvador da família de Deus que estava perdida, proveu na cruz do Calvário a salvação, a redenção, esse que apontava para Jesus. O triunfo da graça de Deus está na cruz do Calvário, você e eu rumamos para esse ambiente de glória, na presença do Pai. Portanto, não ache que esses eventos difíceis que acontecem estão aleatórios na história. Deus está conduzindo tudo para que a nossa vida seja sustentada quando a gente enxerga dessa forma, no meio dessa angústia, dessa luta. Para que também nosso coração seja guardado da soberba no dia de glória. Quando você conseguir alguma
conquistar algo, quando você estiver bem, quando você estiver na posição, digamos assim, que José chegou. Não que você chegue, não estou dizendo que você, ambiente de glória, que você chega a ser governador de Pernambuco, não é isso. Mas eu quero dizer a você que, quando você estiver no momento de conquista, de vitória, você não se ensoberbeça e diga, fui eu quem conseguiu, eu sou bom. Não, você, diante das circunstâncias difíceis, você vai ter um coração quebrantado e dizer, foi o Senhor, foi a graça do Senhor. Uma pessoa como eu chegaria onde eu cheguei? Você vai dizer isso. Quem daria o que eu tenho? Só o Senhor. Não foram os meus dotes, minha esperteza, não foram os negócios que eu fiz e fui bem sucedido, não, foi o Senhor. Há uma terceira e última lição, eu quero encerrar com ela, é que a história de José, ela indica que maturidade não é algo a ser exercitado apenas nos momentos de tribulação, mas também naqueles instantes que exigem a concessão do perdão. Ouça novamente, a maturidade não é algo a ser exercitado apenas nos momentos de tribulação, mas também naqueles instantes que exigem concessão de perdão. Quando aqui eu falo a respeito dos irmãos de José, nós vamos encontrar isso. Eles pecaram contra ele, fizeram ferida na sua alma. Imagina um adolescente com 17 anos, se sentir rejeitado pelos seus 11 irmãos, na verdade 10, né? Porque tinha um caçula que certamente tinha ficado em casa. E, de repente, ele vai ser traído, vai ser preso injustamente, vai ser esquecido pelos seus colegas de prisão. E José, ele manifesta perdão na vida dele. A graça de Deus, ela triunfa sobre nossos traumas, nossas angústias e nos faz perdoar. Ele entendia que Deus havia preservado e abençoado sua vida e agora ele deveria conceder perdão aos seus algozes, aos seus agressores. O conceito de perdão que José tinha, não é esse conceito que muita gente acha que é. Perdoar é esquecer? Quem disse que é esquecer? José sabia que não era assim. Veja no capítulo que nós lemos, 45, verso 4. Gênesis 45, 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Percebe aqui José lembrado do que aconteceu? Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ponto. Ele não foi ficar naquela ladainha. Porque vocês fizeram isso, eu não merecia, eu nunca fiz mal a vocês, papapá. Não. Mas o versículo 14 e 15, meus irmãos, ao invés de vingar-se, ele decide convidá-los para perto. Diz assim, 14, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, que era seu irmãozinho, né, caçula, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Verso 15. Veja que coisa maravilhosa. A manifestação do perdão aqui revelada. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. José beijou os irmãos, traíra. Uma atitude graciosa que demonstra seu amor para cada um deles. O Senhor era com ele. Por isso ele teve a capacidade de perdoar. Se Deus for com você, se Deus for comigo, nós teremos a mesma capacidade de José, de perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que deixaram marcas no nosso coração que carregamos até hoje. Só a graça, triunfante graça de Deus, manifesta na cruz, quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, seus agressores. Você e eu, seguidor do Cristo, não temos o direito de não perdoar. Somente pode amar dessa forma aquele que tem a segurança de ter sido amado continuamente pelo Senhor
de todo o universo. José sabia que estava sendo amado pelo Senhor todo instante, porque o Senhor conduziu sua vida. Você também. Você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor. Como posso aplicar essas lições da vida de José na minha vida cotidiana? Primeiro, lembre-se de que nem sempre o que Deus requer de nós é a compreensão total de seu plano ou de como ele será cumprido. Nem sempre o que Deus quer de você é que você compreenda tudo que está nos planos de Deus, mas apenas a nossa confiança de que o Senhor está no controle. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos segundos. Eu tenho planos, mas eu sei que Deus está no controle. Por isso eu não posso parar a minha vida. Você não pode parar. Hoje de manhã, Arival começou o culto bem empolgado e ele falou isso. Já tomou primeira dose, segunda dose, tiver terceira, quarta, tome todas. Mas vamos seguir, nós não podemos parar por conta da pandemia, vamos seguir adiante. O Senhor é por nós. Nós não podemos agora ficar cabisbaixo, desanimado, nós precisamos arregaçar as mangas e seguir a vida. O Senhor peleja por nós. Virão outras lutas pela frente. Não pense que acabou não, até Jesus voltar, tem muita surpresa para nós. Mas em todas as lutas, o Senhor é por nós. Outra verdade que a gente pode aplicar é que Deus nunca prometeu felicidade completa e restrita aos seus filhos no mundo. Neste mundo presente, Deus nunca prometeu felicidade irrestrita, completa, plena. Mas o seu principal plano para os cristãos nessa vida é a transformação da vida deles. Transformação do caráter dele à imagem de Cristo. A gente gosta muito de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí apaga, parece, esquece 29, que diz: portanto, porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é isso? Todas as coisas cooperam para que nós sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, né? O primogênito, ele fala aqui, em Romanos 8, 29, primogênito entre muitos irmãos. Então, meus irmãos, nós devemos trazer à mente que a nossa tribulação é leve e momentânea, como diz o apóstolo Paulo, quando ela é comparada com a glória que está revelada para nós. Aqueles 13 anos de luta de José, traição, prisão, preso de maneira injusta, esquecimento do colega quando saiu, aqueles 13 anos, aquela trajetória dele toda era o preparo para colocá-lo como governador. Talvez Deus esteja tratando do seu coração para lhe dar algo maior. E você e eu, nós não estamos entendendo e ficamos nos esperneando e reclamando. Está doendo, Deus, está difícil. Mas esse processo de Deus na nossa vida, não tem como pular o processo. Já viram aquela historinha daquela borboleta, né, que estava no casulo? E o menino, ela se debatendo para sair do casulo, o menino viu, observou lá e foi ajudar, arrancou a borboleta, para que ela voasse. Ela com as asinhas ainda frágeis, ela logo caiu no chão para morrer. Exatamente porque aquele processo dela se debatendo dentro do casulo, ela estava fortalecendo suas asas, estava criando sim aquelas nutrientes que tinha ali, aquilo que estava fortalecendo para que ela alçasse voos altos. Deus deseja fazer coisas maiores na nossa vida. Deus deseja fazer coisas maiores nesta igreja. Deus deseja fazer coisas maiores em nossa família. Compete a nós entender que a graça soberana desse Deus governa as circunstâncias de nossa história. E nós estamos servindo a um Deus que não nos abandona no meio da nossa tribulação, no meio do processo que Ele está operando em nós, o seu amor.
nos sustenta ao longo da nossa jornada. Confie nesse Deus. Descanse nesse Deus. Ele reina. Ele governa eternamente. Ele está no trono. E Ele deseja abençoar a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus soberano. A graça do Senhor é triunfante. Ela foi triunfante na vida de José. Ela é triunfante também na nossa vida. Nessa hora nós clamamos a Ti, que abençoes, ó Deus, todos aqueles que aqui estão. Aqueles, ó Deus, que o Senhor deseja que essa palavra chegue. Traz à nossa memória o que pode nos dar esperança. Senhor, perdoa-nos quando nós não temos agido de acordo com a Tua vontade. Não temos aprendido que a Tua graça, que a Tua soberania governa toda a nossa história. Nós não podemos, Senhor, permanecer como estamos. Vem mudar nosso coração, vem nos encher, ó Deus, de autoridade para viver a Tua palavra na prática. Nos dá, ó Deus, assim eu te peço, a graça de obedecermos aquilo que nós acabamos de ouvir. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,